Existem muitas pessoas que imaginam matemática como se fosse uma linguagem. Quando a gente começa a pensar a respeito disso, a gente verifica que faz algum sentido, né? Nós pegamos lá símbolos para representar coisas, fazemos contas com esses símbolos, aprendemos regras para lidar com esses símbolos. E realmente, né, parece que a matemática é uma linguagem. Porém, quando a gente começa a estudar mais, a gente vê que essa ideia, na verdade, não faz sentido. Por quê? A gente vê, por exemplo, que quando diferentes povos na Terra desenvolveram conhecimentos de matemática, eles desenvolveram esses conhecimentos a partir de coisas práticas que eles precisavam. Precisavam medir terras, precisavam contar recursos, como pessoas, por exemplo, súditos de um determinado governante. Precisavam ter uma forma de quantificar as mercadorias e eles desenvolveram linguagens para isso. E essas linguagens são todas diferentes umas das outras. Mas até certo ponto elas representam essencialmente as mesmas coisas. Por exemplo, números ou operações como adicionar. Essas coisas são representadas por povos diferentes com símbolos diferentes. Ora, quando a gente tem um sistema diferente de representação com símbolos diferentes, a gente tem uma linguagem diferente. E agora, qual dessas linguagens é a matemática? La matemática es el alfabeto con el que Dios escribió el universo. Esta es una paráfrasis de lo que dijo el matemático y astrónomo italiano Galileo Galilei, que en el siglo XVI sentó las bases de lo que hoy entendemos como ciencia. A través de la matemática es posible leer algunas facetas de la realidad. Pero si la matemática no es solo un idioma, ¿qué es entonces? A humanidade foi descobrindo aos poucos, pela experiência com matemática, que tipo de coisa ela é. Quando chegou em Roger Bacon, por exemplo, já no século XIII, ele entendia a matemática como sendo a estrutura da realidade. Isso era matemática para ele. Ele considerava a matemática como sendo a própria estrutura da realidade. Na verdade, se a gente vai ser rigoroso, a gente chega à conclusão de que matemática não é definível. Não é possível definir matemática. Por que isso? Porque ela é fundamental demais. Ela simplesmente vai nos dar os recursos para definir coisas em geral, mas ela mesma não tem como ser definida. Well,